E aí pessoal, hoje eu queria falar sobre a OJ 310 da SDI1 do TST, seção de dissídios individuais. Ela fala sobre o artigo 191 do CPC e sobre sua inaplicabilidade ao processo trabalhista. Vamos lá para o 191 então. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e de modo geral para falar nos autos. Então a gente precisa dominar alguns conceitos básicos para entender esse artigo 191. Primeiro deles, o que é o litisconsórcio? Ele primeiro pode ser ativo ou passivo. Ativo quando existe mais de um autor propondo aquela demanda judicial. Ele vai ser passivo quando existir mais de um réu, né, contra quem foi proposta aquela demanda. Então ativo quando existir mais de um autor, mais de um ator no polo ativo da lide, e litisconsórcio passivo quando existir mais de um ator no polo passivo da lide, portanto. Segundo conhecimento, a gente vai aplicar o artigo 191 do CPC ao processo civil quando as partes constituírem diferentes procuradores. Não basta que exista o litisconsórcio, é preciso que, havendo o litisconsórcio, cada parte constitua um advogado diferente para representá-la. Então, quando isso acontece no processo civil, o CPC permite que essas partes tenham o dobro do tempo para falar nos autos, recorrendo, contestando ou em outros prazos eventuais aí que sejam atribuídos a elas. Agora, será que isso é aplicável ao processo trabalhista? É o que a OJ 310 fala. A regra contida no artigo 191 do CPC é inaplicável ao processo do trabalho, em decorrência da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista. Então, a gente tem que utilizar o artigo 769, sempre que a gente quiser trazer alguma regra do direito processual comum aqui para o processo trabalhista. O 769 fala que a gente pode sim se valer desse direito processual comum, mas a gente tem que preencher alguns requisitos primeiro. O primeiro requisito é existir lacuna na CLT. O segundo requisito, muito importante, é que a regra que a gente quer importar aqui para o processo trabalhista seja compatível com o universo do processo trabalhista. Será que é compatível com o processo do trabalho a gente conferir o dobro de tempo para as partes com procuradores distintos? Não é compatível. Isso porque no processo do trabalho nós temos alguns princípios muito caros aqui, muito queridos e que são aplicados no dia a dia do processo trabalhista. Quais sejam? O princípio da celeridade, importantíssimo, o princípio da oralidade, o princípio da efetividade do processo trabalhista. Todos esses princípios são informadores dos atos processuais praticados aqui. O princípio da celeridade, ele é um dos principais corolários aí que nós temos no processo trabalhista da efetividade do processo, porque o crédito aqui do reclamante, via de regra, tem natureza alimentar, então há pressa que se pague o reclamante. Nós temos pressa nisso. Portanto, será inaplicável ao processo do trabalho o artigo 191. Aqui no processo do trabalho, se existir litisconsórcio ativo ou passivo e as partes constituírem advogados distintos, elas não terão o dobro de tempo nem para contestar, nem para recorrer, nem para de modo geral falar nos autos. A dica é essa, é simples e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!